A gente volta a falar sobre Pepe Mujica. Pepe Mujica, a gente vai colocar aqui, enquanto a gente recebe um especialista no assunto, imagens do funeral, olha, ainda aberto ao público. E quem vai explicar, quem é esse grande expoente da esquerda brasileira aqui para a nossa audiência é Daniel Arão, historiador, doutor em História Social pela USP, Universidade de São Paulo, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos e aos seus telespectadores. É sempre um prazer compartilhar resultados das nossas pesquisas aí com o grande público. Pepe Mujica, ele tem o respeito de pessoas, até mesmo fora desse espectro, desse lado do espectro político, da esquerda latino-americana. Qual a sua avaliação? O Pepe teve uma trajetória longa vida, né? Morreu com 50 anos, e o interessante é observar que ele foi um militante de um movimento social, depois se tornou um movimento revolucionário comprometido com a luta armada contra a ditadura uruguaia, foi preso político durante muitos anos, sofreu horrores na sua prisão, porém, saindo, ele se dedicou à política institucional, elegeu-se parlamentar, elegeu-se presidente da República, tornou-se um homem muito conhecido e celebrado lá no Uruguai, se destacando, sobretudo, pela sua capacidade de diálogo. O Pepe Mujica dizia mesmo que não guardava ódio de ninguém. Ele foi, às vezes, criticado por militantes de esquerda por não ter empreendido processos contra os militares uruguaios. E ele dizia, olha, eu não tenho ódio, acho que o ódio é muito prejudicial, de todas as maneiras, e, sobretudo, a quem odeia. Então, eu sou favorável à discussão, ao diálogo, ao debate, e ele investiu muito nessa perspectiva de construção democrática. Veja bem, ele não abandonou as suas perspectivas de mudança. Nesse sentido, a gente pode dizer que ele permaneceu fiel às suas convicções revolucionárias de jovem. No entanto, ele sustentava, a meu ver com razão, que mudanças significativas só podem ser feitas na medida em que são acompanhadas pela consciência das pessoas. Ele insistia muito nesse ponto. Eu investi muito em mudar a política, em mudar a sociedade, mas se as mudanças políticas e sociais não são acompanhadas por mudanças na consciência, se as pessoas não interiorizam conscientemente a necessidade das mudanças, as mudanças serão necessariamente parciais ou mesmo frustradas. E para ganhar conscientemente as pessoas, é preciso discussão, é preciso debate, é preciso tolerância, é preciso um ambiente democrático. Nesse sentido, o Mujica se transformou num militante democrático, né? Autenticamente democrático. E, além disso, muito importante, ele defendia um conjunto de valores éticos muito claros, né? Respeito pelos dinheiros públicos, luta intransigente contra a corrupção, e a necessidade também de um certo desapego em relação aos bens materiais. Às vezes os repórteres perguntavam, quando entrevistavam o Mujica, o senhor é pobre? Como é que lida com isso? Ele disse, eu não sou pobre, eu sou uma pessoa livre, eu sou livre desses constrangimentos de precisar estar sempre consumindo. Eu tenho o essencial, eu bebo um bom vinho, me alimento bem, tenho bons transportes, tenho o meu carrinho, né, um Fusquinha que ele tinha, eu me transporto, quer dizer, eu não tenho problemas de pobreza, né? Eu me considero um homem livre porque eu me libertei dessa escravidão do consumo, de estar sempre tendo que consumir, tendo que comprar, tendo que ostentar, né? Superei creio ter superado, ele dizia, né, aos jornalistas. Então, o Mujica ele não foi apenas um homem
que se comprometeu profundamente com a democracia, mas com esses valores éticos que muitas vezes são esquecidos pelos políticos profissionais, né? De tratar a coisa pública com respeito e de escolher, não é, uma vida de modo nenhum austera. Não é? Ele não era um homem comprometido com a austeridade, mas com uma vida digna, uma vida que não precisava ter ostentação, não é? Que não precisava se cercar de bens de consumo, como é comum na nossa sociedade, não é? Esse consumismo desenfreado. Então, ele rompeu com isso e sugeria a todos que realmente lutassem por uma sociedade marcada pela igualdade e pela democracia. Então, eu acho que ele deixa uma contribuição hoje muito grande, não só para as forças de esquerda, né, como também, como você mesmo disse, né, ele é admirado por pessoas de centro e até mesmo de direita, lá do Uruguai e em todo o mundo, por essa capacidade que ele teve de escolher caminhos, superar determinados pontos que ele tinha, né, a Revolução Armada, né, ele foi militante da organização Tupamaros, que era uma organização de luta armada contra a ditadura uruguaia. Ele superou isso e se tornou um autêntico democrata, né? Partidário do diálogo, da tolerância, do debate, né? e da convicção de que mudanças profundas, se não são acompanhadas por mudanças de consciência, né? serão mudanças superficiais destinadas à reversão tão logo as condições se modifiquem. Professor, quais as mudanças efetivamente implementadas por Pepe Mujica? Bem, ele não as implementou sozinho, né? Ele fazia parte de uma organização que, por sua vez, estava vinculada a uma frente chamada no Uruguai Frente Ampla, né? Frente Ampla de partidos e movimentos. E essa Frente Ampla chegou a governar o Uruguai há muitos anos, também sob a presidência dele. Depois ele passou o bastão para o sucessor. Posteriormente, a Frente Ampla perdeu o poder, agora recentemente recuperou, né? E enquanto foi governo, a Frente Ampla promoveu políticas de democratização do poder no Uruguai, políticas de bem-estar social, políticas de rompimento com determinadas tradições de perseguição, né? Ele dizia, por exemplo, em relação ao casamento gay, né? O casamento gay foi aprovado no Uruguai. Ele dizia: escuta, casamento gay existe desde a antiguidade, pô. Como é que a gente vai proibir isso? Quem quiser casar com pessoas do mesmo sexo é um problema deles. Também combateu as perseguições, as drogas leves, né? A marihuana, a maconha, como a gente conhece aqui no Brasil, que é legalizada no Uruguai, e isso não levou a nenhum exagero, a nenhum consumo desado, ao contrário, né? Deixou de ser uma coisa do crime, né? Passou a ser uma coisa legal, e com o dinheiro arrecadado se financia assistência social, se financia o bem-estar social. O Uruguai, que tinha uma tradição nos anos 30, 40, era chamada Suíça americana, né? Pelas condições de vida e de trabalho que seus habitantes tinham, né? Isso tudo foi, em larga medida, recuperado a partir dos governos da Frente Ampla. Então, eu penso que a contribuição dele, em todos os níveis, é muito considerável, né? E é preciso realmente que o legado que ele nos deixa, né? Que é magnificamente resumido nessa frase: eu não sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa livre, né? Nesse sentido, livre não só a liberdade política, liberdade de fazer o que bem entende, liberdade de falar, liberdade de se organizar, que é próprio da democracia, mas liberdade desse modo de vida consumista, né? Que está levando à destruição do nosso planeta, né? Se ele não é mudado tão logo seja possível. Professor,
Muito obrigado pela sua participação aqui no Poder Expresso, por ter explicado, esclarecido aqui o que é o legado, o exemplo deixado por Pepe Mujica e também as suas ações colocadas em prática junto com o grupo, o grande grupo do qual ele fazia parte ali, na condução das políticas públicas no Uruguai. Agradeço muito em nome da nossa equipe, da nossa audiência, pela participação, professor Daniel Arão. Sou eu que agradeço pela possibilidade de conversar com vocês. Murilo Fagundes vai falar ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Bem-vindo mais uma vez, Murilo. Boa tarde. Até que momento vai ficar aberto ao público a previsão de haver uma parte desse velório mais restrita ali aos familiares, aos amigos, e o sepultamento mesmo? Quando deve ocorrer? Oi, Jesus, uma ótima tarde a você e a todos novamente. Pois é, a fila ainda continua aqui no Palácio Legislativo em Montevidéu. Inicialmente, a organização, o governo, a presidência do Uruguai, que tem feito esse evento, tem organizado aqui o velório de Pepe Mujica, disse que havia uma extensão do horário para que o presidente do Brasil, o presidente Lula, conseguisse chegar a tempo. Ele que estava na China participando de encontros bilaterais e também da cúpula da CELAC. Mas fato é que Lula já veio, já prestou suas homenagens a Pepe Mujica, já conversou com a viúva Lúcia Topolansky, já foi embora, já está inclusive voando de volta ao Brasil, mas a fila de pessoas que estão homenageando o Pepe Mujica continua. Eu estou aqui acompanhando, a imprensa fica aqui na parte de cima do Palácio Legislativo, Jesus. Então a gente consegue ver lá embaixo que a fila continua, inclusive nessas imagens aqui ao meu lado, em tempo real, ao vivo. Então, isso mostra como a figura de Pepe Mujica era uma figura querida pelos uruguaios, claro, com suas diferenças políticas naturais do jogo, mas Pepe Mujica, inegavelmente, é um nome marcante para a população do Uruguai. Hoje, mais cedo, eu conversei com uma militante política que acompanhava a carreira de Pepe Mujica há mais de 20 anos, e ela dizia que cada país tem ali seus jogadores de futebol, que ficam marcados, que tem fãs, que, enfim, ficam marcados. O Brasil de Pelé, e aí ela disse, aqui nós somos o Uruguai de Pepe Mujica. Então, inegavelmente, é uma das figuras mais conhecidas da política latino-americana e que deixa o seu legado e deixa agora, então, sua história contada nos livros aqui da política latino-americana. O presidente Lula, como a gente disse mais cedo, deu uma entrevista, e aqui eu trago mais detalhes, então, do que disse Lula. Ele disse que veio para homenagear um político que não se respeita que ele tem um respeito tão grande como poucos outros, Pepe Mujica é mais do que fez, é um ser humano para pensar no passado, no presente e no futuro. E Lula continua, diz que é gratificante que uma pessoa como Pepe Mujica, na verdade, não morre, o corpo dele se vai, mas que suas ideias ficam e são ideias de generosidade. Lula, então, prestou essa solidariedade à viúva Lúcia Topolansky, que inclusive é uma mulher também muito atuante aqui na política uruguaia, tem ali essa trajetória de luta política ao lado de Pepe Mujica, e ela segue aqui ao lado, então, do corpo do marido, e, claro, as pessoas seguem prestando suas homenagens aqui no Palácio Legislativo. Logo depois que tivermos o fim dessa cerimônia, aqui no Palácio Legislativo, o corpo de Pepe Mujica será cremado e levado para o sítio onde ele construiu sua história. Mesmo enquanto presidente, quando abriu mão do salário de presidente e continuou morando ali, num espaço de aproximadamente 30 metros quadrados, num sítio, Pepe Mujica cresceu, então, no meio da agricultura familiar, ele era florista, então, ele cresceu nesse sítio e continuou, enquanto político, morando, então, nesse espaço que para ele era muito importante. Então, ele pediu que quando fosse cremado, os restos mortais fossem jogados, então, ali naquele espaço, ao lado, inclusive, do corpo de sua cadela de 3 patas, que morreu e foi enterrada ali no jardim desse sítio onde morava. É realmente uma história marcante, viu, Jesus? E a gente vê, conversando com as pessoas que estão vindo aqui, muita gente emocionada, realmente lembrando a história de Pepe Mujica, e fica, então, o legado dele, não só para a política uruguaia, mas para a política latino-americana como um todo. Jesus. Murilo, como foi essa
como foram essas últimas semanas, essa dificuldade toda em lidar com uma doença muito agressiva, um câncer? Em que momento a família recebeu ali a informação dos médicos de que poderia optar por cuidados paliativos e não necessariamente continuar com aquele tratamento mais convencional, mais tradicional do câncer? O que se comenta por aí? Pois é, Jesus, como você disse, né, a Pepe Mujica já passava por esses cuidados paliativos, mas ele dizia, né, ele basicamente indicava que o câncer já estava num estágio muito acelerado, muito avançado. Então, houve esses cuidados paliativos e Pepe Mujica era uma pessoa muito discreta, né, que não falava muito sobre as suas limitações. E até ali, os últimos meses, ainda dava entrevistas quando as pessoas visitavam o sítio. Muita gente, inclusive, ia lá nesse sítio, que a gente teve a honra de ir em dezembro, né, que foi o último encontro de Pepe Mujica com o presidente Lula. Muita gente ia lá no sítio, batia a porta e, vez ou outra, era recepcionada por Pepe Mujica, com quem, então, havia ali uma troca de ideias, um diálogo. Há algumas pessoas que tentavam fazer isso e ele ali trocava ideia, conversava, falava sobre a política. Então, nos seus últimos dias, já havia, né, um certo recolhimento, porque Pepe Mujica não estava bem e isso era público. O último evento público dele foi, inclusive, a posse de Yamandu Orsi, que é o atual presidente do Uruguai. Ele é considerado o sucessor de Pepe Mujica, que, inclusive, era uma das ideias, um dos objetivos, uma das metas de Pepe, que era justamente fazer o seu sucessor. Porque, diferente de outros líderes políticos que a gente conhece, a Pepe Mujica tinha como um legado passar o conhecimento para frente, passar a liderança para pessoas mais jovens e não concentrar a liderança na sua figura. Isso é mais, na verdade, não é mais um legado de Pepe Mujica. Jesus. Murilo, e qual a impressão que você tem aí das pessoas, da população? É possível a gente ter um termômetro do quanto Pepe Mujica era querido aí em meio à população uruguaia? O que você observou aí nos arredores do palácio, ou até mesmo aí dentro do palácio, desde a sua chegada a Montevidéu? Jesus, eu até perdi um pouco da sua pergunta, porque agora, nos momentos finais do velório de Pepe Mujica, as pessoas que estão vindo aqui prestar suas homenagens estão aplaudindo, né, de forma bastante intensa Pepe Mujica. Antes, o silêncio tomava conta aqui do salão principal do Palácio Legislativo, mas agora, nessas últimas horas, nesses últimos minutos, a forma como os seguidores, né, as pessoas que admiram Pepe Mujica, eles encontraram para homenageá-lo foi justamente com essa salva de palmas. Então, vez ou outra, como aconteceu agora, havia, né, esse tipo de manifestação. Mas acredito que você me perguntou sobre, né, como está o clima aqui em Montevidéu, como estão as pessoas. Ontem eu fiquei realmente impressionado, viu, Jesus? Porque eu vim ao Palácio Legislativo à noite, por volta das 10h30 da noite, para saber como estava a movimentação, e as filas davam voltas e voltas e voltas. Eu conversei com uma mulher que ficou mais de 4 horas na fila para conseguir prestar suas homenagens a Pepe Mujica. Havia brasileiros também aqui com quem eu conversei, muita gente idosa, muita gente realmente ali da geração de Pepe Mujica, que cresceu acompanhando, né, a criação do movimento da Frente Ampla, como eles chamam aqui na política uruguaia, mas também há muitos jovens que vêm prestar essas homenagens, né, nesses últimos minutos aqui, nessa despedida a Pepe Mujica no Palácio Legislativo. Há fotos dele também espalhadas por vários pontos de Montevidéu, muitas frases, né? Uma das frases mais chamativas ali que as pessoas mais trazem, em resumo, né? Dizem que ele se vai, mas que a ideia fica, né? Na verdade, uma frase que ele disse: eu não estou indo, estou apenas chegando. Então, muita gente repete essas frases, usa em camisetas, e muita gente também trazendo flores, como nessa imagem que a gente vê aqui ao lado. Como eu disse, uma das principais, né, das primeiras profissões de Pepe Mujica foi justamente a profissão de florista. Então, ele vendia e cultivava crisântemos. Então, muita gente que vem prestar homenagens traz justamente ali crisântemos para homenageá-lo. Jesus. Murilo, quem fez parte, é exatamente isso que eu te perguntei, você entendeu bem a pergunta aí, apesar dos aplausos aí. Eu queria que você dissesse para a gente, novamente,
para quem está se conectando com a gente agora às 4h26 ao vivo aqui no Poder Expresso. Quem acompanhou o presidente Lula e como foi a passagem do presidente Lula aí, do ponto de vista logístico, né? Porque ele vem de uma viagem, atravessou o oceano, mas fez questão aí de prestigiar, de homenagear aquele que era um grande amigo, um aliado da esquerda latino-americana. Olha, Jesus, se o presidente Lula marcasse milhas a cada viagem, realmente a carteira de milhas dele ia estar cheia. Ele foi à Rússia, passou na China, teve várias agendas ali bilaterais, agendas de investimento, e teve essa viagem inesperada e de despedida aqui ao Uruguai. Então, foram milhares de quilômetros rodados nos últimos dias. Realmente, o presidente Lula não volta à sua rotina normal já há algum tempo. Então, houve a viagem à Rússia, o Dia da Vitória, do qual Lula participou, logo depois a participação dos eventos na China, a cúpula da CELAC, e quando Lula voltava para Brasília, então, já quase no finalzinho da viagem à China, houve a notícia da morte de Pepe Mujica, o que fez Lula chegar nessa madrugada, passar ali 3 horas em Brasília. Realmente foi um cochilo, deu para fechar o olho, sair de volta para viajar. Lula veio com uma comitiva de deputados, senadores, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo. E foi uma passagem super rápida, Jesus. Um esquema de segurança bastante intenso que foi noticiado pelos jornais locais aqui do Uruguai, chamou a atenção dos uruguaios realmente a estrutura que o presidente Lula movimenta para chegar a um evento como este. E então houve essa participação de cerca de 50 minutos a 1 hora. Lula chegou aqui ao velório, já abraçando a viúva de Pepe Mujica, cumprimentou o presidente do Uruguai aqui nesse evento, e também o presidente do Chile, Gabriel Boric. Logo depois, Lula esteve ali por alguns minutos ao lado do caixão de Mujica. Ele chegou a passar a mão ali na bandeira do Uruguai, realmente ficou alguns minutos em silêncio, sozinho, e logo depois voltou a interagir com a viúva e com algumas pessoas que estavam aqui, tanto da política uruguaia quanto da política latino-americana. Depois, Lula teve um encontro a sós com a viúva de Pepe Mujica e falou à imprensa rapidamente, como nós acompanhamos hoje mais cedo, prestando sua homenagem, lamentando que nós tenhamos tido 2 grandes perdas nos últimos dias, que foram do Papa Francisco e agora de Pepe Mujica. Murilo Fagundes falando ao vivo do Palácio Legislativo, direto de Montevidéu, no Uruguai, segue acompanhando aí os rituais do velório e posteriormente da cremação do corpo de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, muito querido por pessoas de todo o espectro político. Murilo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Você sabe que a casa é sua, meu irmão. Um ótimo trabalho para você aí. Até a próxima. Qualquer momento, se tiver novidade por aí, você chama a gente. Combinado? Jesus, um abraço para você e hasta luego. Até a próxima. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.